Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Convergindo Ideias, o videocast aqui da Convergent, que tem o objetivo de levar para vocês o que há de melhor com relação à tecnologia. Antes de começar esse podcast, eu quero dar um pequeno contexto e contar uma historinha para vocês bem bacana. No início dos anos 2000, o time do Oakland Athletics vinha muito mal. E o seu gerente geral, Billy Beane, tinha um desafio enorme de formar um time competitivo para a temporada de 2002 da Liga de Beisebol. A verdade é que ele não tinha muita verba e muito menos grandes jogadores. Foi que ele conheceu Peter Brandt, um garoto lá da Universidade de Yale, que dizia que tinha uma forma inovadora para analisar os jogadores em campo. Estatisticamente analisar os jogadores em campo. Bom, isso não havia sido feito ainda num esporte coletivo, e aí o Sr. Beane não tinha lá muito para onde correr, resolveu acreditar no garoto e trouxe ele para o time. Colocaram o algoritmo para funcionar e a grande verdade é que foi um verdadeiro fiasco. Até a metade daquela temporada de 2002, quando o Oakland Athletics ganhou 20 jogos consecutivos, o maior recorde da Liga de Beisebol americana até hoje. Mas para falar um pouco a respeito de como a tecnologia, que obviamente mudou de lá para cá, está cada vez mais inserida dentro dos esportes, eu trouxe aqui um cara gente fina demais, Mr. Guilherme Machado. Fala, Guilherme, tudo bem contigo, cara? Tudo jóia, Eric. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por ter vindo e ter aceito tão rapidamente o nosso convite. Aliás, eu quero mandar um abraço para Marina Tranchitella, da Federação Paulista de Futebol, que indicou aqui o Guilherme. Obrigado, Marina, valeu mesmo, viu? Inclusive, temos aí um episódio muito bacana feito com ela a respeito de da gestão, dos desafios na gestão da segurança em grandes eventos. Vale a pena que eu vou deixar o cardzinho para vocês assistirem. Muito bom, cara. Obrigado novamente por estar aqui. Não é um convite, né? É uma convocação. É uma convocação. Entendi. Já entendi. Bom, mas antes de começar, deixa eu pelo menos falar um pouco aqui do seu currículo, que é incrível. Você é doutor e mestre em educação física, especializado em leitura de jogo e tomada de decisão no futebol. Escreveu o livro Caderno Metodológico para a Formação de Jogadores Mais Inteligentes e Criativos para o Jogo, e hoje também atua na Federação Paulista de Futebol, no Departamento de Integração e Desenvolvimento de Atletas. É isso aí, cara? Exatamente, Eric. Então, a minha trajetória, ela é o futebol, né? Assim, eu desde... Não sabia que tinha tanto curso para futebol, cara. Tem muita coisa. Hoje, assim, o futebol ele se profissionalizou muito. Sim. E hoje você tem formação em diferentes áreas. E eu vejo assim, isso foi um salto muito grande na nossa área para transferir conhecimento para dentro de campo. Então, muito do que é feito hoje, você tem profissionais altamente especializados para trazer ganho de performance para os jogadores, ganho de desenvolvimento ali na formação como um todo dos atletas, dos clubes. Então, é uma realidade que não tem mais como voltar atrás. A gente tem vivenciado isso hoje. A gente começou aqui falando um pouco da história lá do Moneyball, né? Sim. Que, se eu não me engano, o nome em português é O Homem que Mudou o Jogo. O Homem que Mudou o Jogo, Eu acredito que é esse. Aliás, é um filme... Aliás, para quem não acredita em mim, se por acaso não acreditou na história que eu contei aí no início, o filme está disponível aí, chama Moneyball, O Homem que Mudou o Jogo, é com Brad Pitt, inclusive, um filme bacana, vale a pena. Foi o início ali da análise estatística, principalmente em esportes coletivos. Porque se você olhar um pouco mais para trás, por exemplo, em Fórmula 1, você teve o início do uso da telemetria lá nos anos 80. Então, a Fórmula 1 sempre foi um precursor quando a gente fala de análise de dados, né, principalmente. Hoje, não precisa nem dizer o que acontece com a Fórmula 1, só que não somente com a Fórmula 1. Né? A gente está falando de vários esportes. E tem uma palavrinha que foi criada para justamente condensar tudo aí que eu estava falando a respeito do Moneyball, chamada Sport Tech. Isso. Explica pra gente um pouco do que se trata essa palavra, cara. Bom, Sport Tech nada mais é do que empresas que atuam ali com tecnologia avançada para trazer soluções para o esporte. E isso é algo que tem crescido muito, em função desse boom de tecnologia que a gente tem visto, e isso tem aplicações em diferentes áreas ali dentro do esporte. Então, tanto para aumento de desempenho dos atletas, melhora nas competições,
gestão de informação como um todo do clube, melhora de experiência dos torcedores ou do público de forma geral. Então, hoje ele tem ganhado assim, uma importância muito grande. Legal. E aí, ao longo da nossa conversa, a gente vai abordar ali um pouquinho dessas áreas que vêm sendo beneficiadas. Exatamente, cara. E se a gente olhar, né, acho que tudo está ganhando tech no final, né? Quando você olha para fintech, são startups da linha financeira, Sim. medtechs, da área muito mais voltada para medicina, e agora você tem também a Sporttech e outras várias aí. Mas você também fez parte de uma startup também. Conta um pouco dessa história, que foi Legal. justamente onde a Marina te indicou para mim. E agora, conversando um pouco antes da gente começar o podcast, eu comecei a entender um pouco melhor de onde vem esse seu background de Sporttech. Conta um pouco dessa startup. Perfeito. Bom, vamos lá. Hoje tem sido cada vez mais comum a gente transferir tecnologia que é desenvolvida na universidade para o mercado, para os clubes, para o mercado como um todo, para que a sociedade ela seja beneficiada. Então, a startup que eu fiz parte, que eu fui cofundador dela, ela chama-se TacticUp. Ela é uma startup que ela é um software para avaliação, é uma plataforma online, na verdade, para avaliação da capacidade de leitura de jogo e tomada de decisão dos jogadores. É algo que é uma discussão relativamente nova e uma preocupação relativamente nova no esporte. Se a gente for pensar ao longo de muito tempo, durante muitos anos, a questão da parte física, ela teve um olhar muito forte e, de fato, é extremamente importante. E a gente desenvolveu muito isso, desde os anos 80 até hoje. Só que, assim, a nossa próxima barreira, o nosso próximo desafio dentro do esporte é entender o que está aqui dentro do jogador. Então, essa startup ela foi desenvolvida exatamente para a gente entender com mais detalhe a forma como o jogador ele lê o jogo e ele toma decisões em diferentes situações. Como, por exemplo, o que ele faz numa situação onde ele está com a bola? O que ele faz numa situação que ele está próximo da bola para criar uma linha de passe, para fazer uma movimentação, para criar mais espaço para o companheiro dele? Ou o que ele faz em uma situação onde ele está na parte defensiva, seja numa situação ali de 1 contra 1 defensivo ou mais distante da bola. Então, a gente hoje, a partir desse tipo de avaliação, a gente consegue entender de forma objetiva e cientificamente comprovada como que o jogador ele lê essa situação e toma decisão nisso, e para a gente poder o quê? Melhorar esse rendimento do atleta, conseguindo levar isso para um contexto de treinamento. Eu sei de forma muito mais específica o que o meu atleta precisa desenvolver, e eu consigo ser muito mais específico no meu treinamento para melhorar esse desempenho. Ou até mesmo identificar, por exemplo, uma posição que ele pode render melhor, uma função dentro do campo que ele pode render melhor, considerando o quê? Essa questão da gente saber de forma mais objetiva como ele toma suas decisões. Então, a gente tem evoluído muito para isso. Isso foi uma tecnologia que foi desenvolvida na Universidade Federal de Viçosa, Legal. Através do Núcleo de Pesquisa e Estudos em Futebol, qual o coordenador, professor Israel Teoldo, que é uma das referências no futebol hoje a nível mundial, um amigo também, que a gente desenvolveu isso. Ele foi meu orientador naquele momento e é um dos autores também do nosso livro, Boa. Que é Caderno Metodológico para a Formação de Jogadores Mais Inteligentes e Criativos para o Jogo. Como a gente estava brincando antes de começar o podcast, eu não sabia que existia tanto curso para futebol, né? Isso. Agora, o que mais me deixa... Eu fico abismado, né, quando você fala de tudo isso, como melhorar a tomada de decisão do atleta ali no campo. Como é que isso é feito para que ele consiga entender aquilo que está acontecendo nessa... Que me parece, você falando, me parece um certo nível de complexidade, talvez até para o próprio atleta. Como é que isso é passado para ele? Perfeito, Eric. Isso aí é um conjunto de processos que contribuem para o desenvolvimento do atleta. O meu doutorado foi muito voltado para o desenvolvimento de talentos a partir dessa ótica da tomada de decisão. E o que a gente verificou hoje, por exemplo? Hoje,
a gente tem diferentes tipos de atividades que contribuem para o desenvolvimento do atleta. Vou te dar um exemplo. Treinamento é uma delas. Então, treinamento é o quê? É o momento que a gente tem um processo de formação sistematizado. Então, você tem um treinador, comissão técnica, que organizou ali uma sessão de treinamento, querendo desenvolver diferentes aspectos ali do atleta. E isso é fundamental. Só que vamos pegar um paralelo aqui. Você, quando vai na academia, começou a ir na academia hoje, qual que é a primeira coisa que você faz? Aí eu arrebento o ombro de cara, o meu já tá bem ruim já, mas sim. Porque a primeira coisa que eu faço, sei lá, pego um cara para me mostrar o que eu tenho que fazer. Tem que fazer. Assim, quando você chega lá, você geralmente passa por um processo de avaliação para entender quais aspectos você precisa melhorar, e aí o seu treinamento ele vai ser montado de forma específica para as suas necessidades, seus objetivos. Então, hoje é a mesma coisa com o desenvolvimento de atletas de futebol. Falam tanto da base, que são aqueles jogadores jovens que ainda estão em desenvolvimento, né? Como também nos atletas profissionais. Tá. Então a gente precisa entender quais são as necessidades de melhora deles, para que a gente consiga, de forma mais específica, montar estímulos que vão ajudar a desenvolver isso. E como que eles desenvolvem isso ao longo da carreira deles? O treinamento sistematizado é um dos pontos que eu comentei. E outro ponto que a gente tem são diferentes tipos de atividade que nós temos. Por exemplo, a competição, ou seja, a gente montar competições adequadas para as diferentes fases de formação é fundamental. Inclusive, hoje, a Federação Paulista de Futebol tem uma preocupação muito grande com isso, de ajustar os estímulos competitivos em função do nível de desenvolvimento dos atletas. O que seria isso? Por exemplo, um atleta sub-11, que são jogadores ali com cerca de 11 anos de idade. Hoje, aqui a Federação Paulista ela foi até uma das pioneiras nisso no contexto do Brasil, ajustou o contexto competitivo, no sentido de você ter campos mais reduzidos para poder melhorar esse estímulo deles, você ajustar o tamanho. Muito rápido, né? Exatamente, você dimensionar para o tamanho deles. Imagina a gente colocar, por exemplo, uma criança de 11 anos para defender um gol oficial. Né? É muito discrepante para o tamanho deles. Então, hoje tem uma preocupação em fazer ajustes pedagógicos que vão contribuir para o desenvolvimento desse jogador a longo prazo. E, além disso, nós temos outras atividades ao longo da formação, como, por exemplo, o futebol de rua, o futebol recreativo que a gente fala. Ele desenvolve alguns aspectos muito importantes dos atletas. Hoje a gente, por exemplo, pegando o tema da tomada de decisão, é diferente, a gente pode subdividir ela em dois aspectos. A qualidade da tomada de decisão e a velocidade da tomada de decisão. Perfeito. A evolução do jogo de futebol hoje, a nível profissional, a gente hoje tem cada vez menos tempo e menos espaço para os jogadores tomarem decisões. Ou seja, eles têm que tomar decisões mais rápidas. E a gente tem estudos científicos hoje que mostram que o treinamento sistematizado ele ajuda muito no processo de desenvolvimento a longo prazo, quando a gente pegar ali desde criança até adolescente, ele ajuda muito a gente desenvolver essa qualidade da tomada de decisão. Ou seja, o que eu tenho que fazer nessa situação? Quando você já estava assistindo um jogo de futebol ali, putz, esse jogador aí tinha que chutar, não tocar. Putz, ele tinha que tocar aí e não chutar. Então, isso tem a ver com a qualidade da tomada de decisão, o que fazer. Só que um aspecto fundamental é o tempo dessa tomada de decisão, essa velocidade. Ou seja, às vezes, sobre uma situação de pressão, eu vou responder diferente quando eu não tenho essa pressão. Então, hoje a gente tem uma preocupação de que os jogadores desenvolvam tanto uma tomada de decisão veloz quanto assertiva. E aí, esse processo, por exemplo, de futebol recreativo, futebol de rua, ele ajuda muito a desenvolver esse aspecto da velocidade da tomada de decisão, que é um ambiente que você tem mais liberdade de escolha, e isso ajuda muito o desenvolvimento. Menos pressão, talvez, de alguma forma, né? Pelo menos de torcida. De torcida, exatamente. E isso são elementos no processo de formação de um jogador de futebol que eles formam como se fosse uma tríade. Então, essa questão de um treinamento qualificado, experiências ali na infância, na adolescência, de um ambiente mais livre é muito importante, e competições adequadas para esses jogadores se desenvolverem.
para que eles tenham experiências que sejam o quê? Que sejam positivas na formação. Que isso é muito importante para a formação do atleta de alto rendimento ao longo de toda a sua vida ali, de formação até chegar na carreira profissional. E onde que isso está mais fácil? Porque se a gente olha para os esportes em linhas gerais, eu vou dar pelo menos um exemplo famoso aqui em termos de disciplina de jogador, para conseguir captar tudo isso que está falando. A disponibilidade mental que esse cara tem para estar disponível para a comissão técnica de querer realmente ouvir isso. Se a gente olhar para o Romário, por exemplo, ele mal gostava de treinar, né? Então você tem... E hoje isso não muda muito, não. Você deve ter... Outros jogadores também devem odiar treinar, mas fazem o papel dele em campo. O Romário contou uma história maravilhosa. Todo mundo sabe o que esse cara fez pela seleção brasileira e pelos times que ele jogou. E não gostava de treinar. Era um cara, nesse ponto, indisciplinado. Então, como é que você trata tudo isso? Onde está mais fácil tratar isso? O jogador profissional de alto rendimento, hoje, eu estou falando mais velho, ele já tem essa consciência de que ele precisa ter essa mente aberta de querer realmente, olha, ser mais disciplinado em termos de treinamento, porque tudo isso que você está falando, no final, é no treinamento. Treino, jogo é jogo. Então, assim, no jogo você vai colocar tudo que está funcionando, que você aprendeu no treinamento. Como é que está essa situação? Legal, muito boa essa pergunta. Bom, a gente vê hoje, apesar da gente trabalhar com esporte coletivo, que são, muitas vezes, num plantel de futebol, você tem ali cerca de 35 atletas. Hoje, a gente tem levado cada vez mais um olhar mais individualizado para esse atleta. Ou seja, quais são as necessidades do Eric? Tá. Quais são as necessidades do Guilherme? Eu consigo individualizar alguns estímulos que são dados para esses atletas a nível de treinamento para que ele tenha uma melhora específica da necessidade dele. E hoje a tecnologia tem ajudado muito nisso, da gente mapear quais são essas necessidades específicas. Por exemplo, a gente consegue entender ali a nível... Isso já está muito consolidado hoje, por exemplo, a nível físico. Hoje, a gente, num período de pré-temporada, em clubes ali de alto rendimento, a gente consegue mapear uma série de coisas deles. Ou seja, entender como que está a força, a velocidade, a agilidade, de forma muito específica desse jogador. E aí a gente cruza com informações, por exemplo, de qual que é a função desse jogador em campo. Eu estou falando de um zagueiro, eu estou falando de um lateral, eu estou falando de um ponta, de um atacante, de meio campo. Por quê? As demandas que eles têm em competição são distintas. E aí eu consigo individualizar o estímulo do meu treinamento para que seja específico para a necessidade que ele vai fazer ali. Ou seja, não adianta eu vou treinar, vou participar de jogo de futebol. Não adianta eu ter um atleta que ele consegue correr uma maratona, por exemplo, mas que não é um estímulo específico do campo de jogo. Quando a gente fala, eu estou colocando eu como nós, né, assistindo a um jogo de futebol ou qualquer outro jogo que a gente queira colocar aí, o que a gente vê em termos de dados é o topo do iceberg? Por exemplo, faltas cometidas, escanteios, posse de bola. Hoje está até aparecendo aquele heat map, né, que você consegue ver onde é que o jogador mais circulou. Isso é só o início? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é: como que efetivamente calculado tudo isso? Antigamente eu achava que era um carinha, deu um chute ali, contabiliza. Escanteio, aqui, posse de bola. Aquele ali está ficando... Como que é feito tudo isso? Legal. Né? Bom, a gente tem diferentes tecnologias aplicadas nessa área hoje. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem equipamentos que a gente chama de wearables, que são equipamentos que a gente veste ali. Assim, imagino que você já viu isso, por exemplo. Sim. Final do jogo, o jogador tirou a camisa, tem como se fosse um sutiã ali. Aquilo ali, eles atrás, eles vestem um GPS. Esse GPS, ele nos dá N informações. Então, eles nos dão informação de quanto que o jogador ele correu, em que zonas de velocidade ele correu, quantas acelerações ele fez. Isso é fundamental para a gente ter informações sobre o desgaste físico dele, por exemplo, mas também informações, esse heatmap que você comentou, onde que ele percorreu, quais zonas ele percorreu. E aí a gente consegue entender qual que é
essa característica de ocupação do espaço dele. E nos últimos anos, esse tipo de tecnologia evoluiu muito para a gente ter métricas coletivas da equipe. Ou seja, eu consigo hoje ter informações diversas, como por exemplo, como que a equipe se comportou quando está com a posse de bola, mais aberta, mais profunda, jogando mais junto. Ou, por exemplo, quando ela não está com a posse de bola, quando ela está defendendo, em que zonas ela estava ocupando mais, ou um determinado jogador, que me geram o quê? Dados coletivos da equipe e individuais dos atletas. Isso tem um aspecto hoje de relevância muito grande para um controle de carga física desses atletas, mas também para uma análise de desempenho, uma análise tática de como a equipe tem se comportado. E outras possibilidades ou outras tecnologias aplicadas que nós temos também de forma mais comum fora do Brasil, porque ainda é uma tecnologia de um custo bastante elevado, mas a gente tem já em alguns locais do Brasil que são instalações de câmeras nos estádios, que eles fazem esse tracking, essa identificação e busca dos atletas de forma automatizada. Então, a gente consegue ali saber onde que esse atleta está só com câmeras. Eles não estão vestindo nada. Então, é um outro tipo de informação, que eles cruzam as informações das diferentes câmeras e conseguem nos dar uma série de dados. Chutes a gol, chutes enquadrados no gol. Por exemplo, onde que... Analisando uma equipe, de qual zona do campo ela fez mais gol? Da frente da área, da frente mais à direita, da frente mais à esquerda. Essa jogada começou na lateral direita, e aí nos dá uma série de informações que isso hoje tem sido utilizado para o processo de planejamento e organização das equipes. Pensando o quê? Num caráter competitivo. Ou seja, eu consigo me planejar para um próximo jogo, ajustar uma determinada movimentação, uma determinada estratégia da minha equipe, sabendo uma característica do adversário. Era isso que eu ia perguntar. É isso. Então, hoje a tecnologia ela conversa no dia a dia do clube, assim, em diferentes áreas. Não tem como a gente fugir disso. Mas os técnicos já digeriram bem isso, né? Tipo, você pegar um old school aí, não sei até que ponto também. É a mesma coisa talvez que um jogador, Sim. talvez, né? Como é que tá essa captação de toda essa informação a partir de técnicos que muitas vezes eram muito holísticos? Falaram, eu sei, conheço como é que ele se desenvolve, sei onde é que ele joga melhor, tal. Então, como é que está essa situação hoje? Eles estão muito mais abertos a ouvir essa equipe de back-office, de dados para a tomada da sua decisão? Muito, muito boa essa pergunta. Bom, a gente tem treinadores com diferentes perfis, obviamente, mas cada vez mais tem se tornado comum os treinadores que fazem muita utilização desse tipo de informação. Por quê? Em muitos casos, se eles não utilizam as informações, o outro treinador da outra equipe vai estar usando. Sim, fatalmente. Então, assim, a gente passa por um momento de transformação onde temos diferenças geracionais ali, mas posso te dizer assim, os principais treinadores do Brasil, eles têm feito utilização bastante desse tipo de dados. Vai depender muito o que o treinador, por exemplo, gosta. Às vezes, você tem perfis de treinadores. Eu gosto mais dessa informação. Então, um departamento de análise de desempenho, por exemplo, ele vai o quê? Organizar as informações de forma a munir o treinador com aspectos que são mais relevantes para ele. Outro treinador em outra equipe, não, eu gosto mais de outros tipos de informação. Tá. Então, esse staff que se tem hoje dentro das equipes, ele vai municiar os treinadores em função das necessidades que se tem. Tá. E muitas vezes também apresentando ao treinador possibilidades do que é possível fazer com aquilo. E isso acho que é uma preocupação que nós temos que ter, enquanto profissionais do futebol, de um processo de evolução? Não digo evolução, mas de informar. Por exemplo, sim. A gente não sente falta do que a gente não conhece. Sim. Não é isso? Fato. Então, hoje a gente passa por um momento de transformação
de conscientização de que determinadas informações elas podem ser utilizadas de uma maneira que a gente nunca pensou, ou que a comissão nunca pensou. Então, a gente está passando por esse momento no contexto do Brasil, por assim dizer. Legal. Agora vamos para outro ponto de vista. O ponto de vista do espectador, do cara da audiência, que é o cara que ou está no estádio ou está na TV. O que a gente tem mudanças tecnológicas nesse sentido? Bom, essa é uma área que tem evoluído muito nos últimos anos. Hoje tem se olhado do ponto de vista de como que eu posso melhorar a experiência do meu torcedor dentro do estádio. Por quê? Os torcedores, pensando a nível de negócio, você quer ter o quê? Um clube quer ter o estádio sempre cheio. Sim. Mas para eu ter o estádio sempre cheio, além de eu ter uma equipe competitiva, ou uma equipe que esteja disputando campeonatos importantes, ou jogos importantes ali, o quanto melhor eu consigo dar de experiência para esse torcedor no estádio, ele vai voltar, ele vai trazer a família, ele vai se engajar. E hoje a gente tem tecnologias muito interessantes que têm trabalhado, por exemplo, como realidade aumentada. O que seria isso? Por exemplo, hoje a gente tem algumas empresas que já conseguem, o torcedor, ele com o celular, ele aponta para o estádio, ele consegue ter uma visão ali 360 como se fosse o jogador. Então, ele está imerso naquele contexto. E aí, além disso, eu consigo hoje, às vezes também, essa questão da experiência de ter dados em tempo real, aponto meu celular lá, identifica ali o jogador, aparece aquelas estatísticas que geralmente tem na TV. Sim. Já percorreu tantos quilômetros, fez tantos passes, ali com o celular na mão. Então, tem alguns campeonatos no mundo que já tem feito a implantação e utilização desses dados. É algo que é relativamente novo no futebol, só que a tendência é que aumente muito isso nos próximos anos. Por quê? Cada vez mais o clube tem essa preocupação de dar essa experiência melhor para essas pessoas. E aí, isso até ultrapassa essa questão do torcedor. Imagina, às vezes a gente pode, num determinado momento, e com essa tecnologia disponível, ele vê, sabe aquele lance e fala, eu não perderia esse gol. Replay, Não perderia esse gol aí. Se fosse eu, faria esse gol. E hoje a gente já tem tecnologia que recria essa situação para o torcedor estar ali dentro. Nossa. Olha que experiência diferente que ele tem. Sim. Então, tem sido assim um boom, e dentro dos próximos anos a gente vai ver muita evolução disso. A TV vai continuar sendo... Eu não vou dizer... Ela não é o inimigo de maneira alguma, né? Mas a gente vê uma evolução contínua, principalmente a TV 3.0, que vai chegar nos próximos anos, que vai trazer uma revolução em termos de interatividade. Você vê a TV como um dispositivo que pode tirar as pessoas do campo, uma vez que... Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a gente está falando da Fórmula 1, né? Que a Apple lançou agora o óculos. Então você tem em realidade aumentada, a pessoa fica com óculos, ela consegue ver diversas telemetrias de qualquer carro, e consegue escolher a câmera de qualquer carro, e consegue ver esse autódromo virtual, em realidade aumentada, vendo exatamente como eles estão percorrendo aí durante o Grande Prêmio. O que me pareceu uma experiência inacreditável, assim, né? Em termos de... A gente estava conversando antes de começar o podcast, quando eu fui na Fórmula 1, é legal? Super legal. Mas vamos lá, passa um carro, depois passa outro, você fica num determinado ponto, você não é como um futebol que consegue ver todo o campo. Não, tem uma série de coisas que acabam meio minguando a experiência, pelo menos na minha opinião, tá? Tem muita gente que vai ser contra, falando, tá lá, é super legal, e eu realmente acho que tem alguns setores dentro da Fórmula 1 que são incríveis de estar. Mas quando eu vejo isso, e aí, quer dizer, a gente tá vendo o início, né? Para onde isso vai, quer dizer, você acha que esse tipo de dispositivo, aliado à TV e outras coisas que podem surgir, pode de alguma forma tirar pessoas dos eventos presenciais? Do meu ponto de vista, não. Por quê? São perfis e são experiências diferentes. Sim. E assim, a mesma forma como a TV ela vai evoluir
para uma interatividade maior, mas a nossa experiência dentro do estádio, dentro dos eventos esportivos também. Então, são coisas que vão caminhar em conjunto. Eu acho que nada substitui para quem gosta de estádio. Você escutar aquela torcida, ver aquela atmosfera. Claro que você pode ter mais coisas ali dando uma experiência melhor. Poxa, igual você falou, né? A gente comentando antes do podcast. Pô, às vezes ali não tem um replay, né? Pô, queria cara, ver um replay. Faz uma falta do caramba isso. Queria ver isso aqui de novo. Será? Não, isso é uma coisa que vai evoluir também. Então, eu não vejo eles como... um vai substituir o outro, não. Acho que da mesma forma como a gente teve evoluções tecnológicas, seja com rádio para TV, coisas bem antigas, sim, claro, né? claro. Vai ser a mesma coisa, do meu ponto de vista, e até vendo como a tecnologia ela tem evoluído até para ser mais atrativa para essa presença física nos eventos. Então, acho que cada vez mais a gente vai ter até possibilidades que, poxa, só se eu estiver lá. Sim. Eu acho que vai até no sentido da gente ter mais público ao longo dos próximos anos. Boa. Guilherme, acho que tinha conversa aí por umas boas horas, né? Sim. Mas, cara, foi incrível ter você aqui falando um pouco a respeito de como é que está indo a tecnologia em termos de performance para os atletas, de tomada de decisão para os clubes, para a audiência, como é que para onde a gente está caminhando. Eu acho que serviu para as pessoas que estão nos vendo de entender um pouco de como a tecnologia, né? Uma coisa tão visceral quanto ao esporte, que são duas pessoas, às vezes duas pessoas, dependendo de uma partida de tênis ou num jogo de futebol, seja lá qual for, o futebol americano, futebol, UFC, todo tipo de esporte, você tem a disponibilidade de dados. Eu acho que o que a gente comentou vai muito da cabeça de treinadores, de equipe técnicas de todos os clubes, de começar a entender, se eu quero estar em alta performance, não tem como eu não olhar para dados. Então foi legal você trazer essa visão para quem está nos assistindo, e eu quero te agradecer por estar com a gente aqui de novo, cara. Obrigado mesmo. Eric, eu que agradeço o convite, assim, como eu falei, é um tema que eu sou apaixonado, futebol, tecnologia, inovação, e a gente poder conversar sobre isso, trazer mais informação para o público que nos escuta, eu acho que é muito gratificante. É muito gratificante poder passar um pouco dessas experiências. Espero que tenham aproveitado e a gente fico aqui à disposição quando precisar, tanto o Guilherme quanto as instituições ali que representam. Se a gente puder contribuir de alguma forma, estamos à disposição, tá bom? Valeu, cara. Obrigado mesmo, viu? É isso, gente. Ficou claro aí o que é uma Sport Tech, o que são Sport Techs, que estão cada vez mais aparecendo no mercado, ajudando os clubes, ajudando na base, desde a base até a alta performance, o dado, a tecnologia, justamente com essa captação de dados tão disponível que a gente tem hoje em dia através de dispositivos, de câmeras. Quer dizer, a análise de dados, a análise do esporte em si, é o que a gente estava falando. Ter o dado não é tão complicado. O mais difícil é transformar aquele dado em algo produtivo para o time, para a equipe, para o esporte, para o clube, para o treinador. Então tudo isso ficou muito claro. Espero que vocês compartilhem para que... Eu vi poucos conteúdos a esse respeito, principalmente nas redes sociais, no YouTube, no Spotify mesmo, procurando podcasts. Então acho que vale a pena para que as pessoas compreendam o quanto o esporte, junto com a tecnologia, está evoluindo. Contamos com vocês para compartilhar e curtir aí. Muito obrigado e até a próxima.